Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A paz de Cristo esteja com o teu coração, meu irmão, minha irmã. A presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo venha sobre ti e te dê todas as graças que agora você mais precisa do Senhor. Que o Senhor abençoe o ambiente onde você está, as pessoas que estão com você, e que os santos anjos estejam conosco agora. Quando nós invocamos, eles vêm participando desse momento de oração. Vamos rezar? Antes de qualquer coisa, vamos começar a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. E o evangelho de hoje, meus irmãos, João 5, de 17 a 30. Os judeus começam a discutir com Jesus e querem matá-lo porque dizem que ele se faz igual a Deus. E ele começa a dizer que ele é a vida, sim, e aqueles que o encontram a vida. E você vai ler depois o Evangelho com calma, mas eu quero enfatizar, Jesus fala que ele trabalha junto com o Pai, né? E ele trabalha sem cessar pela nossa salvação. Mas eu quero enfatizar na partezinha que Jesus vai dizer assim, versículo 24. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Jesus não está dizendo que vai possuir. Já agora, na sua alma, possui a vida eterna. João 17, versículo 1, Jesus diz assim: nisso consiste a vida eterna, em que conheçam a ti, ó Pai, único Deus verdadeiro, e a mim, a Jesus Cristo que tu enviaste. A vida eterna é ter uma experiência de união íntima com a pessoa do Pai, do Filho, no Espírito Santo. É Deus, a vida eterna é Deus. Como diz Elizabeth da Trindade, o céu é Deus e na minha alma Ele está. Jesus diz que quem crê nele, recebe o seu Espírito, já tem a vida eterna e não será condenado, porque já passou da morte para a vida. Esse é o ponto-chave da nossa reflexão. Saiu das trevas da morte, era uma pessoa morta, por causa do pecado, dos vícios, e agora encontrou já nessa terra a vida. Nessa terra nós temos tantas cruzes, dores, sofrimentos, doenças. Aqui não é ainda o paraíso, é o vale de lágrimas. Mas quem tem uma experiência profunda com Jesus, o sofrimento é nada comparado com a alegria da experiência, da união, da presença de Jesus na nossa alma. E ele diz, em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e a hora já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Entenda bem, meu irmão, essa passagem de João 5 é muito importante, porque Jesus fala de duas mortes e duas vidas. Primeiro ele fala da morte do pecado, e aquele que está nessa morte, das trevas do pecado, e ouve a voz do Filho de Deus, tem uma experiência de luz, de vida nova, de liberdade interior, de libertação.
Se você já teve uma experiência íntima e pessoal com Jesus, você sabe o que é isso. Jesus te tirou do fundo do poço, das trevas, e te levantou até o coração dele, te deu um abraço de perdão, de renovação, de vida nova. Essa é a primeira etapa. Está chegando a hora, e já chegou, que os mortos, que mortos são esses? Os que estão escravos de Satanás, ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Pronto. Logo em seguida, Jesus vai falar, o Pai deu a ele o poder da vida, né? E ele pode dar a vida a quem ele quiser. No 28, ele vai dizer, não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora, essa está no futuro, em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem, para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal, para a condenação. Aqui eu paro para explicar para você. A Igreja Católica ensina uma doutrina em 2000 anos que ela nunca mudou e nunca vai mudar esse ensinamento. Quando nós morremos, Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim, logo depois da morte, cada ser humano, cada homem morre uma só vez e logo depois vem o juízo, que a igreja chama juízo particular. Então aí você já vai ou para o céu ou para o inferno. Se você se salvar, mas ainda estiver com rancor, não estiver plenamente puro o seu coração, você precisa purificar no purgatório, mas já está salvo, está indo para o céu, né? Ou céu ou inferno, já quando você morre. Mas só com a nossa alma. O nosso corpo apodrece, vira cinza aqui nessa terra, né? Porém, no último dia, no juízo final, a voz do Filho do Homem, né, vai chamar todos os mortos, virá para julgar os vivos e os mortos. Creio na ressurreição da carne. Não só a nossa alma vai estar junto de Deus. Claro que a igreja ensina que os santos estão no céu só com a alma, claro. Só Jesus e Maria estão com corpo e alma. Mas já estão plenamente felizes. Porém, Deus, que é infinitamente bom, vai aumentar mais ainda essa felicidade, porque Ele nos criou corpo e alma. Por isso, no juízo final, nós teremos um corpo idêntico ao corpo glorificado de Jesus e de Maria. Um corpo glorioso, ressuscitado. E os maus também, que estão no inferno, irão ressuscitar com seu corpo. No corpo que eu fiz o bem, eu serei recompensado. No corpo que eu fiz o mal, eu também serei castigado eternamente. Todos ressuscitarão no último dia. Uns para uma condenação e outros para a recompensa eterna. Então, meus irmãos, Jesus está falando de morte e vida. E o Apocalipse, o mesmo autor desse evangelho, foi João, que escreveu o Apocalipse. Em Apocalipse 20, se eu não me engano, ele vai falar da segunda morte, não é? Ele vai falar de uma primeira ressurreição e de uma segunda ressurreição, de uma primeira morte e de uma segunda morte. O que ele está falando? O que está nesse evangelho. Qual é a primeira ressurreição? Se você experimentou a primeira ressurreição, o que é isso? A conversão, uma experiência íntima com Jesus. Você consegue renunciar ao pecado, viver uma vida de penitência com alegria. Você consegue mortificar as suas tendências para o pecado. E uma vez a nossa madre, aqui no mosteiro, ela disse assim, ela fez um jejum por uma pessoa que estava deprimida, pensando em se matar, fez um jejum de alguns dias, e essa pessoa ficou muito bem, se libertou daquela opressão. E a madre disse assim, logo depois de fazer o jejum por essa pessoa, apareceu uma outra pessoa também com um problema parecido, e eu também fiz um sacrifício, um jejum, e a primeira pessoa ficou boa, depois a segunda pessoa ficou boa também. Então a gente sente desejo de fazer mais jejum, de fazer jejum todo dia. Não que a gente queira, entenda, o sacrifício. Os santos não são masoquistas. O cristão, ele não ama o sofrimento pelo sofrimento. Mas quando você vê que gera um bem para a sua alma, gera um bem para a salvação de outras almas, você tem a alegria de sacrificar algumas coisas pelo reino de Deus. Quando você teve uma experiência da ressurreição, da primeira ressurreição, quer dizer, a experiência da vida nova em Cristo, de um abraço de Jesus na sua vida pessoal, o que acontece? Para você é pequeno o sacrifício diante do tanto amor de Deus por você. Então é como o evangelho que diz, um tesouro escondido no campo.
Um homem descobre que naquele campo, o campo é bem baratinho, aquele campo não tem muito valor, mas ele descobriu que ali dentro, debaixo da terra, tem um baú cheio de ouro, de diamantes. Ele esconde de novo e ele diz para o dono do campo: olha, eu quero comprar esse campo. Quanto é que custa? Vamos dizer, ele diz, tá, 10 mil reais. Eu dou 20 mil reais. Né? Ele é mesmo? Dou 20, que eu gostei muito desse campo. E você compra o campo. Jesus compara isso com o quê? Ele diz, quando você encontra um grande tesouro, você vende tudo aquilo que você tem, se torna pequeno diante de um tesouro muito maior. Por isso, meus irmãos, nós falamos nesse evangelho de morte e vida, falamos da mortificação. Um cristão que teve a experiência da vida nova em Cristo, ele não tem medo de se mortificar. Ele quer morrer com Cristo para viver com Cristo. Mas um cristão que morre para si mesmo não é uma pessoa triste, não é uma pessoa desanimada, de jeito nenhum. Jesus diz, quando jejuardes, perfumai a vossa cabeça, coloca o melhor sorriso e disfarça para todo mundo. Você está pesado, está mais cansado, mas a minha alma está alegre. Por isso nós dizíamos, Quaresma não é tempo de tristeza, é tempo de deserto, de retiro, de recolhimento, mas de vida nova. Por isso, meus irmãos, quem participa da primeira ressurreição, a segunda morte não terá poder contra eles, que é o inferno. E vai participar com certeza da ressurreição final em Cristo Jesus. Por isso, não tenha medo de fazer sacrifícios. Se você faz por amor, você ganhou um sentido. Você entendeu o que é ser cristão. Um cristão que não faz sacrifício não entendeu nada. Não basta só rezar. É preciso oração e penitência. Nenhuma aparição de Nossa Senhora ela pede só oração. Ela sempre pede oração e sacrifício pela conversão dos pecadores, a começar pelos meus pecados, né? Então vamos hoje fazer como propósito, com muita alegria, olha aqui o propósito, mortificar-se na alimentação, retirando algo que eu gosto e colocando algo que eu não gosto tanto. Por exemplo, retirar o açúcar do café durante alguns dias, né? A manteiga do pão. Claro que o propósito é para hoje, se exercitar na penitência, na mortificação, com alegria, com amor, né? Mas você pode estender para um período maior durante essa quaresma. Já estamos chegando perto da Semana Santa. Faça com alegria, meu irmão. E pense numa pessoa que está precisando, viu? Como a madre, pense numa pessoa que está nas drogas, talvez na sua família, uma pessoa que está doente, mas não está com a alegria da presença de Deus, uma pessoa que está no vício do álcool, uma situação difícil de família, de uma família que está se dividindo. Ofereça um sacrifício, pedindo a conversão sua e dos que são próximos a você. Você não vai se arrepender. Vamos rezar. Oração final. Senhor Jesus, peço-te pelos méritos dos 40 dias de jejum que passastes no deserto, conceda-me a graça de obter um espírito de sacrifício, a fim de que se torne uma porta por onde entre todas as forças necessárias para vencer as dificuldades da vida e crescer no teu amor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e te encha de graça, meu irmão, minha irmã, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.